Então, galera, para finalizarmos nossa aula, nós vamos resolver 5 questões voltadas ao estudo dos gases. Essas questões vão ensinar vocês a entender como é que vocês resolvem esses tipos de questões sobre estudo dos gases. Então, vamos lá. Questão de número 1. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal? Tá? Inicialmente a 200 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão duplique. Galera, então, se o enunciado falou em gás ideal e ele falou em volume, pressão e temperatura, então nós vamos utilizar essa forma, tá bom? Então, galera, então vamos lá, vamos responder, então. Questão 2, né? Então, nós vamos ter a temperatura 1, ele diz que é 2 Kelvin, 200 Kelvin, né? Só que ele diz aqui, ó, em que tanto o volume quanto a pressão duplique, né? Vai ser o dobro, vai ser 2 vezes, vamos supor assim, que ele vai ser duplicado. Tanto a pressão quanto o volume, tá? Então, como é gases ideais, nós vamos estar utilizando essa fórmula aqui, ó. P1, V1 vai ser igual a T1. P2 vezes V2 vai ser igual a T2. Então, nós vamos ter P1 e V1, nós não temos, dividido pelo T1, que é 200 Kelvin, que vai ser igual a... ele falou que P2 e V2 duplique, né? Então, vai ser 2P vezes 2P2 vezes V2, que é o final, dividido por T2. Então, agora nós vamos isolar T e tal. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Fazer assim. T2 vezes P1 vezes V1 vai ser igual a 200 vezes 2P vezes 2V2. Lembrando que ele quer a temperatura, tá? Como ele quer a temperatura, nós vamos isolar a temperatura. T2, P1, V1 vai ser igual, multiplico 200 por P2 e V2, vai ficar 2 vezes 2 aqui vai dar 400, P2 vezes 2 vezes 2 aqui vai dar 400, V2. Galera, desconsidera aqui, eu vou fazer mais fácil, tá? Vamos fazer assim, ó. T2, P1, V1 vai ser igual a 200, 2 vezes 2 vai dar 4, P2, V2, tá bom? T2, P1 e V1 vai ser igual a... que dá 800. P2 vezes V2. Agora vamos isolar T2. T2 vai ser igual a 800 P2 V2 dividido por P1 e V1. Simplifica. P com P, V com V vai ser igual a... Então, T2 vai ser igual a 800 Kelvin. Então, galera, como nós isolamos o T2, então vai ser igual a 800 Kelvin, tá? Então, a temperatura final vai ser de 800 Kelvin. Lembrando que a temperatura a gente sempre passa para Kelvin. Vamos para a questão 2, tá? Em um tubo com pressão constante a 1 atm ocorre uma transformação. Sendo a temperatura inicial igual a 20 graus Celsius e a final igual a 0 graus Celsius, de quantas vezes o volume foi modificado? Então, vamos lá. Questão 2. Então, nós temos aqui, em um tubo com uma pressão constante a 1 atm. Se a pressão é constante, essa transformação é isobárica. Se ela é isobárica, nós vamos ter esta fórmula, tá bom? Se ela é isobárica, vamos ter essa fórmula. Então, ela é isobárica. Sendo a temperatura inicial, a temperatura 1 é igual a 20 graus Celsius e a temperatura final é igual a 0 graus Celsius.
De quantas vezes o volume foi modificado? Ele quer saber o volume, né? Então aqui, gente, como a temperatura tá em Celsius, nós vamos ter que transformar para Kelvin, tá? Em estudo dos gases, a gente sempre vai trabalhar com a temperatura em Kelvin. Então, se é para transformar para Kelvin, vamos somar com 273. 20 mais 273 vai ser 293. 0 mais 273 vai ser igual a 273. Então, vamos utilizar a formulazinha da transformação isobárica. V1 vai ser igual a T1. V2 vai ser igual a T2. Então, nós vamos isolar V2, tá? Nós vamos isolar V2. T1 vezes V2 vai ser igual a V1 vezes T2. V2 vai ser igual a V1 vezes T2 dividido por T1. V2 vai ser igual a V1 vezes T2 é 273 dividido por 293. V2 vai ser igual a V1. Essa divisão aqui vai dar 0,93. Então, nós vamos ter V2, ele vai ser igual a 0,93 V1. V1. Então, ou seja, então o volume foi modificado 0,93, tá bom? Questão 3, galera. Um gás sofre uma expansão sob a temperatura constante. Então, ou seja, se a temperatura é constante, nós vamos ter uma isotérmica, tá bom? Constante. O volume ocupado inicialmente pelo gás então, volume 1, que é o volume inicial, é de 0,5 litro. No final, o processo passou a ser 1,5. Volume final, volume 2, tá? No qual eu chamei lá nas formas. Volume 2, que é o final, vai ser igual a 1,5 litro. Sabendo que a pressão inicial sobre o gás era normalmente no ambiente, ou seja, é 1 atm, então aqui é 1. Qual a pressão final? Então vamos jogar na fórmula, né? A fórmula vai ser V1 dividido por P1 vai ser igual a V2 dividido por P2. V1 é 0,5 dividido por 1, que vai ser igual a V2, que é 1,5 dividido por P2. Então, vamos usar a matemática base. 0,5 P2 vai ser igual a 1,5. P2 vai ser igual, quem está multiplicando passa dividindo. 1,5 dividido por 0,5. Então, questão de número 3, galera. Então, questão de número 3. A questão de número 3, ela diz o seguinte: um gás sofre uma expansão sobre a temperatura constante. Se a temperatura é constante, nós vamos ter uma isotérmica. Então, a fórmula vai ser essa, tá certo? Então, ele diz aqui: um gás sofreu uma expansão sobre a temperatura constante. O volume ocupado inicialmente pelo gás era de 0,5. Então, aqui nós vamos ter o volume inicial, 0,5. No final, o processo passou. O volume final é de 1,5 litros. Sabendo que a pressão inicial, pressão 1, do gás sobre o gás era normalmente no ambiente, ou seja, 1 atm, pressão inicial, qual é a pressão final? Então, nós vamos usar a fórmula. A fórmula é PI, VI, P1, V1 é igual a P2, V2. P1 é 1, V1 é 0,5. P2 nós não temos, né? Nós vamos ter o P2, nós não temos. O volume é 1,5. Então, aqui nós vamos ter 0,5 multiplicado, aqui vai ter 1,5 P2. Nós vamos botar esse 1,5 para cá e 0,5 para o outro lado. P2 vai ser igual a 0,5 dividido por 1,5. P2 vai ser igual a 0,33 atm. Bom, galera, vamos fazer aqui a questão 4.
Em um tubo aberto ocorre uma grande compressão em um gás, em que torna o volume ocupado por ele 10 vezes menor. O volume. Sendo a temperatura inicial igual a 20 graus Celsius, qual será a temperatura final? Então, nós temos aqui uma transformação isobárica, tá? Vamos aqui tirar os dados da questão 4. Ele diz o seguinte, que o volume ele é 10 vezes menor. A temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius, só que ele quer saber a temperatura final, tá bom? Se a transformação é isobárica, nós vamos utilizar essa forma. V1, T1 é igual a V2, T2. Só que nós vamos ter o quê? Que V1 ele é igual a 10 vezes ao volume 2. E T1 ele é igual a 20 graus Celsius, mais 273 vai ser igual a 293. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. V1 vai ser igual a 10 V2 dividido por T1, que é 293, igual V2, tá? Dividido por T2. Ó, V2 com V2 simplifico aqui. Então, vai ficar 10 sobre 293 igual a 1 sobre T2. Simplifica aqui, ó. 2T2 vai ser igual a 293. T2 vai ser igual a 293 dividido por 10 vai ser igual a 29,3 Kelvin. Ok? Até a próxima. Então, vamos para a próxima questão. Para fechar nossa aula, galera, questão 5. Um botijão de gás pode variar o volume do gás que se encontra em seu interior. Se este for tirado num ambiente arejado, onde a pressão interna é 3 atm, pressão é 3, e a temperatura inicial é igual a 15, onde a temperatura final é igual a 35, suponha que o gás seja ideal. Qual será a pressão após a transformação? Entendo que é saber a pressão final, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos utilizar essa fórmula. P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre V2. Nós vamos transformar aqui, ó, mais 273, e aqui nós vamos somar com mais 273, que vai ser igual, aqui vai dar igual 288, e aqui nós vamos ter 302. Então, vamos ter isso aqui. Inicial é 3 sobre 288, que vai ser igual P2, que nós não temos, sobre o T2, que é igual a 308. Faz meio pelos extremos, né? 288 P2 vai ser igual a 308 vezes 3 vai dar 924. Então, P2 vai ser igual a 924 dividido por 288. P2 vai ser igual a 3,21 aproximadamente ATM. Tá, galera? Então, finalizamos nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Até a próxima.